Olá pessoal, meu nome é Thiago, serei o professor de Física de vocês aqui no Arrase no Enem, nas nossas próximas aulas. Bom, primeira coisa, quero parabenizá-los pela escolha, escolheram aí trabalhar com a gente, trabalhar com a equipe Arrase no Enem. Vocês sabem que hoje o Enem é uma porta gigantesca para várias coisas, é o principal acesso às universidades públicas, ou seja, gratuitas, do Brasil. O Enem também, ele te garante também o acesso a programas como Ciências Sem Fronteiras, que a gente não sabe se eles vão aí continuar, mas o Enem te dá acesso a esses outros programas também, tá ok? Então, optar por estudar para a prova do Enem é uma escolha muito satisfatória. Bom, nós vamos trabalhar então com a matéria física, que é uma matéria que está dentro, então você vai ter lá suas 45 questões, 15 destas questões no Enem serão questões de física, tá ok? Então, dentro da área Ciências da Natureza e suas tecnologias. Então, dentro desta área Ciências da Natureza e suas tecnologias, teremos 15 questões e dessas 15 questões serão de física, tá ok? O que dizer sobre as questões de física? Estas questões de física são questões que muitas pessoas erram. Então, garantir uma questão de física é muito proveitoso para você, estudante. Tá? Há muitas pessoas que erram. Tem questões de física, por exemplo, no Enem, que o índice de acerto delas é de 8%. Tá? Tem um pessoal que trabalha com microdados, um pessoal de Minas Gerais que trabalha com microdados, que fornece isso pra gente, 8% de acerto em algumas questões de física. Então, compensa muito estudar física, dado que algumas questões têm um índice de erro muito grande, tá ok? Bom, então lá, começamos o nosso projeto Arrase no Enem. E eu vou te indicar uma bibliografia que é assim, ó, você não precisa estar com o livro do seu lado. Mas vamos supor que algum assunto ficou algo ali que não, sabe? Porque às vezes você viu um assunto já na sua escola, você viu um assunto no ensino médio, não sei quanto tempo faz você estudou. Se você já viu aquele assunto, é muito mais tranquilo para você trabalhar com ele. O que eu abordar aqui, o que eu falar para vocês é bem tranquilo, você vai entender ali muito desse assunto. Agora, alguns assuntos fica ainda, eu não lembro muito bem disso, tá? Então, se você quiser, eu tô te indicando aqui 2 livros, tô te recomendando 2 livros, tá? Os Fundamentos de Física do Ramalho, Nicolau e Toledo, que eu gosto muito deste. Então, dessas indicações, o que eu mais recomendo, com certeza, é esse aqui, tá? Então, a minha recomendação principal é esse livro do Ramalho, mas também gosto muito do livro do Antônio Massi, da Beatriz Alvarenga. Então aí 2 indicações para vocês, tá? Não custa nada. Ah, eu entendi isso aqui, eu entendi esse exercício, mas eu quero ficar bala, eu quero ver outros casos. Pega o livrinho de física, abre ele e faz. Você já fez os nossos exercícios, já fez o que eu fiz aqui, já fez os propostos, pega esse livro, abre e manda ver. Olha só, para você ter uma ideia do que acontece no Enem. Tem todas as provas, só que você tem que ter cuidado, porque o Enem tem mudado muito o estilo de prova dele, tá? Então, em todas as provas aqui, você tem que ter um certo cuidado nessa primeira parte. Tem que ter um certo cuidado nessa primeira parte. Então, aqui todas as provas, a mecânica, tá? Sempre foi a campeã. Depois seguido do eletromagnetismo, termologia, ondulatória, ótica e moderna. Agora vejam que ondulatória, ótica e física moderna vem ganhando um certo espaço, tá? Nós vamos trabalhar um pouco com essa parte de física moderna. O professor que vai dar outra frente de física vai trabalhar com essa parte. Então aqui nós temos a termologia, eletromagnetismo e a mecânica. Então a mecânica ainda é um ponto muito forte a ser trabalhado, mas eu quero que vocês percebam que essa área aqui vem ganhando espaço. A termologia continua aí com o seu espacinho, a gente vai trabalhar isso aqui também. Só para você ter uma ideia, eu fiz essa estatística, peguei um banco de dados que eu tinha de questões e montei essa estatística. É óbvio que eu não posso chegar aqui e falar, é bem certinho assim, essa de mecânica, essa de termo. Não. O Enem é uma prova interdisciplinar. Algumas questões nossas podem misturar com biologia, podem misturar com química. Algumas questões nem nós, professores, sabemos qual matéria que ele está tratando, de tanto que ele mistura as matérias. Por isso também teremos aulas. Eu farei aulas junto com outros professores, tá ok? Então, só para você se ambientar aí nas nossas questões, no nosso quesito Enem.
Agora eu quero pedir duas coisas para vocês, antes de começar nossa aula propriamente dita. Duas coisinhas. A primeira coisa, se você não quiser ficar copiando que nem um maluco aí, quiser prestar atenção na aula, fica tranquilo, tá? Eu vou pegar tudo que eu copiei e vou mandar por slide, tudo que eu escrever aqui, eu vou mandar por slide para vocês. Por exemplo, aqui eu não fiz esse retângulo, você vai receber esse retângulo no seu slide, tá ok? Então, não precisa se preocupar com ficar copiando tudo. Segunda coisa, física é uma ciência que exige você fazer exercício. Então, antes de eu começar um exercício com vocês, eu peço, e essa é a vantagem, por isso que eu gosto de trabalhar videoaula. Você dá um pause antes de eu começar o exercício e tenta fazer ele, tá? Você tentar fazer ele é muito mais proveitoso. Então, cada exercício, ó, exercício, botei no slide de exercício, puxa lá teu mouse, dá um pause e tenta fazer o exercício, para ser proveitoso para você, estudante, tá ok? No mais, gente, desejo a todos uma boa prova e vamos embora começar com a nossa aula, tá ok? Vamos lá. A gente vai trabalhar, então, nesse início com a mecânica clássica, que é, como vocês bem viram, a matéria que mais cai aí no Enem. Então, a cinemática estuda o movimento e o repouso sem se preocupar com as causas. A cinemática não vai se preocupar com o que originou aquele movimento. Para ser mais sincero com vocês, para ser mais direto, na verdade, com vocês, cinemática vai estudar tempo, aceleração, distância, velocidade. Esses fatores vão ser usados em toda a física, tá? Lá na eletricidade isso será usado também, lá no ondulatório isso será usado. Então, isso aqui é uma base também para todo o resto da física, tá ok? A dinâmica vai estudar o movimento e as suas causas. Basicamente, a dinâmica vai estudar as leis de Newton, tá ok? E a estática, o repouso, tá? A estática é um caso, a primeira lei de Newton, na verdade, ela abrange boa parte da estática, então a estática vai estudar um caso particular da dinâmica, mas vai estudar sistemas em repouso, tá? Sistemas cuja força sobre esse sistema é zero. Força resultante. Bom, aqui só para ter um panorama geral, a gente vai estudar então agora a cinemática. A gente vai começar com o nosso primeiro tópico. Então, da mecânica, nós temos um tópico dentro dela que é a cinemática, e dentro do tópico cinemática é importantíssimo e imprescindível estudar esse tal de referencial. Então, assim, na física, esse sistema de coordenadas de referência, ou referencial, vai medir e registrar as grandezas físicas. Então, assim, o referencial, ele não tem uma definição exata. Ah, referencial é isso aqui. Mas ele é intuitivo. Como assim intuitivo? Você já sabe. Mesmo sem eu te explicar isso aqui, você já sabe o que é um referencial. Como assim? Olha só. Você liga lá numa pizzaria e alguém te pergunta, tá, mas qual que é a referência? Dessa referência você fala, o posto de gasolina. Ah, é a igreja. Essa igreja, esse posto de gasolina, está sendo usado como comparação, como comparativo. É a partir daqui que você toma o teu sistema. Tá ok? Na física, a gente costuma usar um referencial. É muito complicado você ficar usando referenciais assim com... Ah, é uma igreja. Ah, é um posto de gasolina. Ah, é uma farmácia. Então o que a gente faz? A gente matematiza isso. Assim como fazem numa BR, numa rodovia. Numa rodovia o que eles fazem? Eles pegam lá a rodovia e colocam quilômetro 12, 13, 14. Afinal de contas, você não pode falar assim, ó. Ah, não. A minha empresa é na rodovia. Conta 1.373 árvores. Não faz o menor sentido. Então você vai ter que matematizar aquilo, vai ter que colocar alguns pontos ali como referencial. Esses números colocados na rodovia são referenciais. Você vai comparar. Opa, cheguei nesse número. Então eu estou perto, eu estou fazendo comparações. A gente pode também usar um referencial, como está mostrado aqui para vocês, o referencial em 3 dimensões, tá vendo? Mas, no Enem, a grande maioria, a maioria gritante dos exercícios, tem nessa de 3 dimensões não. A maioria gritante é isso aqui, ó. Usa um referencial X, só um. Um referencial que a gente chama de unidimensional. Uma dimensão só. Acabou. Então, alguns conceitos, como os que eu vou falar para vocês aqui agora. Conceito de ponto material, corpo extenso, repouso, movimento, trajetória, posição e velocidade, vão depender do referencial. Então vamos falar deles. Ponto material e corpo extenso.
Então assim, se eu tenho um corpo que ele é tão pequeno comparado ao que eu estou trabalhando, que o tamanho dele não vai importar, ele é um ponto material. Ponto é um corpo de dimensões de tamanho zero. Se o tamanho não for importar, eu ignoro que ele tem um certo tamanho. Como assim, professor? Um avião está indo daqui até, sei lá, daqui não, porque você não sabe onde eu tô. Eu tô em Curitiba. Mas o avião está indo do Rio de Janeiro até São Paulo. De Curitiba até São Paulo. De Curitiba até São Paulo. Então o avião está indo de Curitiba até São Paulo. Você não vai tratar esse avião de Curitiba até São Paulo como o tamanho dele importar. Vai falar assim, não, o avião vai demorar quanto tempo de Curitiba até São Paulo? 42 minutos a parte da frente e 42 minutos e meio segundo a parte de trás. Não, você tratou o avião, vai chegar a tal hora. Então você tratou aquele avião como um pontinho, tá ok? Mas, quando esse avião está no aeroporto, olha aqui, ó. As dimensões do avião passam a ter que ser consideradas. Vai ter que levar em consideração o tamanho do avião. Afinal de contas, se tiver um aeroporto pequeno, eu não pouso um avião gigante. Para o tamanho do aeroporto, o tamanho do avião é perto do tamanho do aeroporto. Então, vou ter que levar em consideração, quando o avião vai pousar, o tamanho dele. Vou te dar um exemplo até mais fácil que esse. Um trem está passando um túnel. Quando um trem está passando um túnel, você fala assim, quanto tempo o trem demora para passar o túnel? Depende. Eu estou falando da parte da frente do trem ou da parte de trás do trem? Porque o tamanho do túnel é compatível. É compatível com o tamanho do trem, tá ok? Então, se o tamanho vai importar para equacionar aquilo, eu trato aquele corpo como um corpo extenso. Se o tamanho não vai importar, eu trato ele como um ponto material, tá ok? Então, muitas vezes, tratamos os corpos como pontos materiais. Esquece que ele tem algum tamanho e faz as continhas, faz o equacionamento, trabalha o fenômeno físico com ele, como se ele não tivesse tamanho nenhum. Agora, em muitos outros casos, o tamanho vai importar. Um navio. Vocês acham que o navio é um ponto material ou corpo extenso? A resposta para isso, dá um pause aí se você puder. Pensa se o navio é ponto material ou corpo extenso. A resposta para isso é, depende do referencial. Um navio num porto, para ele atracar lá no porto, o tamanho daquele navio importa. Agora, um navio indo daqui até a China, não vai importar o tamanho do navio, tá ok? Vai falar, daqui até a China ele demora, não sei quanto tempo, uns 20 dias. 20 dias daqui até a China. Então, o tamanho do navio, 20 dias, não vai importar daqui até a China, comparado à grande distância que é daqui até a China. Repouso e movimento também depende do referencial. A gente tem um costume de pensar, bom, eu estou sentado aqui agora. Tá, senta. Tá sentado. Estou sentado aqui agora. Então, eu estou em repouso. Mas eu não posso dizer isso. Por que eu não posso dizer isso, que eu estou em repouso? Falar, não, estou em repouso. Pronto. Por exemplo, vamos dar uma piradinha aqui. O Sol está aqui, nós estamos na Terra. Você está aqui, eu estou aqui. E eu estou girando aqui, ó, em torno do Sol. Então, eu não posso dizer que eu estou em repouso, por exemplo, num ponto aqui no Sol. Repouso e movimento dependem do referencial. Em relação à minha cadeira agora, eu estou em repouso. Em relação ao Sol, eu estou girando junto com a Terra, então eu estou em movimento em relação ao Sol. Então, repouso e movimento dependem do referencial. Vamos deixar mais simples? Olhem só, vamos levar em consideração aqui essa garota. Essa garota aqui. Essa garota, ela está em repouso ou está em movimento? Depende em relação a quê? Olha só. Em relação a esse homem sentado aqui, essa garota está em movimento. Em relação a esse motorista, essa garota está em repouso. Como é que eu sei que ela está em repouso? Ora, por hora vamos deixar assim. Aqui tem a minha caneta. Como é que eu sei que a caneta está em repouso em relação a mim? Eu faço uma reta apontando de mim até a caneta. Se essa reta não girar e nem a distância dela ser alterada, um corpo está em repouso em relação a outro. Vejam, se eu colocar uma reta dessa mulher até o motorista, essa reta não vai girar e nem a distância dela será alterada. Tá?
Então, essa mulher ela está em repouso em relação ao motorista. Se o motorista for A e esse cara aqui no morro for B, essa mulher ela está em repouso em relação a A. Mas em movimento em relação a B. Então notem isso. De forma que eu sempre preciso comparar duas coisas para falar de repouso ou movimento. Então aqui tem uma frase muito importante: não existe repouso absoluto e nem movimento absoluto. O que significa? Eu nunca posso afirmar, não, aquilo lá está em movimento. Não, aquilo lá está em repouso. Não existe repouso absoluto e nem movimento absoluto, tá ok? Trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é a linha que o corpo faz quando ele está se deslocando. Então, você está andando pela praia e tem as suas pegadas ali. Se eu fizer uma linha unindo todas as suas pegadas, eu tenho a tua trajetória. Esquadrilha da fumaça, aqueles aviãozinhos soltam fumaça, tem a trajetória. Mas nem sempre vai ter uma linha desenhada no ar ou na areia da tua trajetória. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu joguei esse corpo, ele tem uma trajetória? Tem. Essa trajetória aqui no ar é uma trajetória conhecida como parabólica. Acontece que ele não ficou essa linha desenhada. Imagine, cada vez que eu passo fica uma linha desenhada. Aí fica essa linha parada atrapalhando o vídeo. Não ficou isso aí. Tá? Então a trajetória é esse nome dado. Não vai ficar uma linha desenhada, mas tem que ter essa linha imaginária, essa linha matemática que o corpo faz. Por mais que ela não ficou desenhada, ela existiu. Tá? Essa linha matemática é a trajetória. Então ela é o percurso dado, ok? Agora observem como a trajetória depende do referencial. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Ó, vou pegar isso aqui e eu vou girar. Eu vou andar. Ó, de novo. No meu referencial, eu vejo uma trajetória circular, por mais que eu ande. Se eu estiver dentro de um ônibus e girando isso aqui, ó, eu vou estar vendo a trajetória circular. Mas no referencial de vocês, ó, tem uma trajetória em forma de... uma trajetória helicoidal. Uma trajetória em forma de espiral, tá ok? Então veja como a trajetória depende do referencial, depende do ponto de referência que eu estou tratando. Notem o seguinte. Ó. Esse avião aqui. Quando ele solta a bomba, o piloto, suponha que o piloto solte a bomba e ele controla, ele dá até uma segurada ali no avião para que ele siga a bomba caindo, de modo que ele olhe para baixo e a bomba, ele consiga ficar sempre embaixo da bomba. Ele é um piloto malvado. Ele quer ver ali o que ele vai destruir, tá ok? Ele quer ficar olhando ali, tem um vidro embaixo do avião. Nem sei se avião tem vidro embaixo. Nem tem, né? Porque o material do avião ali da cabine não vai ter um vidro embaixo. Mas suponha que existe. Ele quer ficar ali olhando. Malvadão. Se o piloto vai seguir a bomba, ele vai ver uma trajetória retilínea da bomba. A bomba vai cair em relação ao referencial dele. O piloto vai ver uma trajetória retilínea da bomba. Em contrapartida, um garoto aqui, ó. Suponha que tem um garoto aqui. Esse garoto está observando a trajetória parabólica dessa bomba, tá ok? Então o piloto vai estar observando a trajetória retilínea e o garoto vai estar observando a trajetória parabólica. Lembra que essa curvinha no ar é uma parábola. E essa trajetória da bomba caindo é uma reta. Ok? Agora vamos ao conceito de posição. Posição é um conceito ligado à localização de um corpo. Eu preciso localizar um corpo. Para fazer isso eu vou usar um pouco de matemática. Vou falar que uma certa distância eu vou chamar de alguma coisa, pode ser 1 metro, pode ser 1 polegada, pode ser 1 centímetro, tá? E vou tratar o conceito de posição. Então olha lá. Então é o lugar que o corpo se encontra. Por exemplo, eu falei que aqui é o lugar 0, aqui é o lugar 1, aqui é o lugar 2 e assim vai. Esse corpo aqui, por exemplo, está na posição 3 metros. Porque está em metros aqui. Esse corpo aqui está na posição 0 metros. Ok?
Agora, o deslocamento delta, esse delta na física, só cuidado, não tem nada a ver com B ao quadrado menos 4AC, que é Bhaskara. Para quem lembra, não tem nada a ver esse delta com isso, tá? Não pira. Esse delta na física, por exemplo, eu faço delta S na física. É sempre o S final menos o S inicial. Eu faço delta qualquer coisa. Delta L, L final menos L inicial. Delta E, E final menos E inicial. Então esse zerinho pequenininho subscrito significa inicial. E esse delta significa variação. A variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Lembra disso? Vou fazer aqui, ó. Delta J é J final menos J inicial. Lembra disso, a variação do J, que pode ser, sei lá, corrente elétrica, é J final menos J inicial. Lembra sempre disso, delta é final menos inicial. Então, delta S é S menos S0. Podemos até brincar aqui, ó. De 0 a 2 segundos. De 0 a 2 segundos. Delta S é S final menos S inicial. Agora, toma cuidado. O S final é 3. Menos o S inicial, opa, é daqui, né? Que é menos 2. Então tem um menos que vem dessa fórmula. E tem um menos por causa que ele é menos 2. Então tem 2 sinais de menos. E esse menos com menos dá mais 5 metros. Tá lá, ó. Então, aqui, gente, eu estou colocando as unidades no sistema internacional, tá? A unidade de posição no sistema internacional é metros, a unidade de posição inicial é metros, assim como a unidade de delta S também é metros. Então, o jeitinho do Thiago. Quando o Thiago, professor Thiago, coloco algo entre colchetes, significa que eu estou falando da unidade daquilo no sistema internacional. Por que sistema internacional? Se eu colocar as coisas, se eu for lembrando, aí você vai ter que decorar mesmo. Só que fazendo um monte de exercício, você vai decorando. Quais são as unidades de cada coisinha no sistema internacional. Tem que saber, cara, isso é fundamental, tá? Saber as unidades no sistema internacional. Então, a unidade de posição é metros, beleza? E vamos lembrando aí conforme a gente for falando. Tá? Vamos lá? Continuando esse assunto nosso que é o sistema internacional, tem as outras unidades. Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês. Não adianta você vir aqui e ficar decorando coisa. Blá, 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 blá. Cara, física não é uma questão de decorar. Vai fazendo exercício e vai lembrando das unidades. Mas só pra você não falar assim, nunca vi. As unidades fundamentais estão todas aqui, ó. Unidade de comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa. Ok? Até hoje, a intensidade luminosa não caiu no Enem. Tá? Ela chegou a ser citada numa questão, mas até hoje ela não caiu no Enem. Ok? O que você precisa saber por hora na mecânica são essas três. Unidade de comprimento, metros, massa em quilograma e tempo em segundos. O sistema internacional serve como padronização. Tem lá o quilograma padrão na França, a definição exata de metro, tá tudo certinho. Pra gente, filho, na provinha do Enem, o sistema internacional serve para quê? Serve para você poder jogar na equação dentro do sistema internacional e a resposta automaticamente estará no sistema internacional. Por exemplo, eu sei que força é em newtons no sistema internacional. Se eu jogar todas as unidades numa equação que vai gerar força, numa continha que vai gerar força, se eu coloco todas as unidades no SI, a minha resposta estará no SI, que é o sistema internacional. Então ele é para ajudar a gente, tá ok? Velocidade escalar média. Ela é uma grandeza vetorial. Só que a velocidade é uma grandeza vetorial. A gente vai trabalhar depois. Tá? Lá pela nossa terceira aula, a gente vai trabalhar quarta aula, esse caráter vetorial da velocidade. Porém, por hora, eu quero que vocês entendam a velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? É a variação na posição dividido pelo tempo. Essa é a velocidade escalar média. Ai, professor, não entendi. Ó, você vai lá ver a velocidade. As placas de trânsito estão em quilômetro por hora? 30 km por hora. Ora, 30 km. Distância por hora. Tempo.
Então, estou falando de distância, variação na posição pelo tempo. A unidade de distância é a mesma de variação na posição. Então, distância pelo tempo, velocidade. Tá bom? Olha lá, ó. Como ela é ΔS por ΔT, a unidade de velocidade vai ser a unidade do ΔS pela unidade do ΔT. A unidade do ΔS é metros, ΔT segundos. Então, por isso que a unidade de velocidade é metro por segundo no sistema internacional. Só que aí tem uma questão, né? Nas placas de trânsito nossa, nós não usamos velocidades no sistema internacional. A placa nossa de trânsito está em km por hora. É por isso que daqui a pouco eu vou te explicar como é que transforma de km por hora para metros por segundo. Vamos fazer um exercício envolvendo referencial e velocidade. Vamos lá. 1. Federal de Santa Maria 2012. Numa corrida de revezamento, 2 atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bastão. Nesse intervalo de tempo, 1. Então, 2 atletas juntos para a troca do bastão. Ó. Vai. Pausa aí e dá uma lida. Das outras vezes eu não vou ficar te pedindo para pausar. Mas pausa e tenta resolver aí. Vambora? 1. Num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. Então, para quem está para alguma coisa na pista, se os atletas andam juntos, para alguma coisa aqui, fixa na pista, se eles estão andando juntos, eles têm velocidades iguais? Sim. Se eles estão juntos, eles têm velocidades iguais. Num referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula? Ora, se tem 2 atletas assim, se um atleta apontar para o outro, não vai girar e não vai mudar a posição, porque eles estão andando juntos. É como se eles estivessem dentro de um carro um do lado do outro. Um está em repouso em relação ao outro. Então é verdadeiro. 3. O movimento real e verdadeiro dos atletas. Percebeu? Ele falou movimento real e verdadeiro. É aquele que se refere a um referencial inercial. A gente vai discutir referencial inercial depois. Mas o que não existe é movimento real e verdadeiro, né, pessoal? 4. Se o atleta solitário percorrer toda a pista, seu deslocamento jamais poderá ser nulo? Ele pode ser nulo. Imagine que aqui a pista começa em 0, 1, 2, 3. O atleta começa aqui, ó. Ele dá uma volta e ele volta aqui. Qual o deslocamento desse atleta? ΔS é igual a S menos S0. Se ele começou do ponto 2 e terminou no ponto 2, esse 2 menos 2, que é igual a 0. Eu acabei de dar um exemplo que é igual a 0. Seu deslocamento jamais poderá ser nulo? Falso. Se ele percorrer toda a pista, justamente o deslocamento dele vai ser nulo. Tá? Só 1 e 2 estão corretos. Senhores, o último pedido para vocês hoje é assim. A gente vai encerrar essa aula por aqui. A aula que vem a gente vai entrar grudando exercício de velocidade, tá? Porque o Enem adora exercício de velocidade média. Então a gente vai ter que entrar falando um monte de exercício. Beleza? O pedido é: professor, tem um assunto que eu acho que eu não entendi direito. Professor, esse assunto aqui, professor, tem um exercício que eu tenho uma certa dúvida. Mandem um feedback. Nos realimentem com as dúvidas, com as sugestões. É isso que a gente quer, tá? Eu, em nome de toda a equipe da prova, nós todos queremos, é isso. Queremos ver como é que você está se sentindo. Queremos, ó, professor, essa aula aqui eu entendi assim, será que está certo o que eu entendi? Manda essa dúvida pra gente, que a gente vai retornar para vocês, tá ok? No mais, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem sempre conosco até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado.